Bom, o objetivo dessa videoaula é discutirmos, os tópicos iniciais aí da disciplina História da Química, a respeito dos materiais que eu tenho passado até o presente momento. Eu passei um material com uma discussão inicial e depois material para o trabalho, ok? História da Química, nós iremos, portanto, estudar a história, de como a química ela chegou até os dias de hoje, os processos, que levaram à formação da química moderna. História da química, portanto, nós iremos estudar, os fatos, as datas. E história não é apenas conjunto, de fatos e datas, mas também um melhor entendimento do contexto, do momento. Isso ajuda muito, a entendermos por que certas decisões foram tomadas, por que surgiram certos pensamentos naquele momento, não antes. A história, quando nós olhamos com este enfoque, ela responde muito bem essa questão. Portanto, o trabalho do historiador não é um trabalho simples. Muitas vezes nós vemos as pessoas falarem, das ciências humanas ou das humanidades como se fosse algo mais simples do que as ciências da natureza, como a física e a química, por exemplo. Na verdade, isso daí é um equívoco, porque a história, o trabalho do historiador, trabalho mais aprofundado, é complexo. Tem muitos desafios, ok? E vale a pena nós estudarmos história para melhor compreendermos o porquê do presente. Esta resposta ela só será encontrada na história. Como chegamos até aqui? Ok? Então, a história da química, ela tem esse objetivo. Para iniciarmos, vamos diferenciar evidências históricas de evidências científicas. Porque é um argumento que serve para a química também, a história da química. Apesar que nós iremos estudar a história de uma das áreas da ciência, que é a química, por ser história, está atrelado às evidências históricas. E, é claro, também às evidências científicas. O que é uma evidência histórica, Qual é a diferença de uma evidência histórica para uma evidência científica? A principal diferença, já que não são iguais, a principal diferença é que as evidências científicas, você pode reproduzi-las. Um experimento que levantou certas hipóteses, demonstrou certas evidências, ele pode ser repetido em laboratório. Aliás, essa é uma ideia bem da ciência moderna, a reprodutibilidade. Então, assim, algo que é científico geralmente está atrelado a isso, algo que é reprodutível, ok? A alquimia, por exemplo, que nós iremos estudar posteriormente, ela tinha esse entrave, Porque os experimentos da alquimia, muitos deles, principalmente se um alquimista francês estivesse conversando com um alquimista alemão, ou de uma outra área, por exemplo, da Europa, eles não conseguiriam reproduzir os experimentos um do outro, porque muitas vezes a linguagem era muito diferente, Não tinha uma simbologia universal e havia muita poesia, na descrição dos experimentos e era muito difícil compreender
era como se fossem termos codificados. Muitas vezes era isso. Portanto, um caráter da evidência científica é o caráter da reprodutibilidade, enquanto que a evidência histórica, como nós sabemos, não é reprodutível. Nós não podemos, por exemplo, chegar no laboratório e repetir um evento histórico, ok? Então tem essa diferença. E, assim, com relação ao fato, ao objeto de estudo, vamos assim dizer, né? Quanto mais distante estiver ele, mais difícil fica, né? Para nós provarmos certos acontecimentos a respeito deste objeto, inclusive provar, né, se ele existiu ou não realmente, algo do tipo. Se nós pegarmos, por exemplo, um objeto já do século XIX, por exemplo, um ser humano do século XIX, né, provar a existência dele é bem mais fácil do que a de um ser humano de 3.000 anos atrás ou de 2.000 anos atrás. Poderíamos, por exemplo, levantar algumas fotos, né, dependendo da época ali do século XIX, que ele tenha vivido, um documento de nascimento, por exemplo, registros escolares. Então, haveria bastante evidências. Imagina um ser humano do século XXI, né? Quem sabe, como evidências, poderiam ser levantadas também as que estão relacionadas à internet, né? As mídias sociais. Então, assim, quanto mais próximo do nosso tempo, fica mais fácil, né? É uma tendência, não penso que seja uma regra absoluta, mas é uma tendência. Nesse contexto, eu quero fazer uma pergunta um pouco inquietante, né? Jesus realmente existiu? Essa pergunta não é uma pergunta que visa derrubar a sua fé, que visa criticar a sua fé de maneira alguma. É uma pergunta muito pertinente para aquilo que eu acabei de falar para vocês, né? Sobre as evidências históricas. A existência de Jesus, ela foi tida como certa até século XVII, século XVIII. No entanto, com o advento do iluminismo e o período chamado, né, racionalismo, veremos surgir várias teorias miticistas. Estas teorias, elas diziam que Jesus, na verdade, era um mito criado. No entanto, no século XIX, com o advento da arqueologia, cada vez mais provável, né, que realmente, né, no século I, tenha existido um homem chamado Jesus. Inclusive, os próprios evangelhos, hoje em dia, são tidos como documentos históricos. Por quê? Porque existem evidências para isso. Por exemplo, lugares, né, que posteriormente foram comprovados que eram realmente ali, que estavam descritos nos evangelhos, por exemplo, enfim. Também descobriu-se relatos a respeito de Jesus de pessoas que, inclusive, não tinham, né, a fé cristã, enfim. Então, hoje em dia, na academia, não há mais motivo para crer que não tenha existido realmente um personagem chamado Jesus, né, um homem, personagem não, né, um homem chamado Jesus, que tenha peregrinado no século I ali na Palestina. Inclusive, há mais evidências da existência de Jesus do que muitas outras pessoas, né, que são muitas vezes assim que se crê, né, que realmente existiram. Então, assim, há bastante evidências hoje, né, realmente que o Jesus histórico, né, ele tem existido. Então, Jesus é um personagem bem interessante, né, que levanta um pouco sobre essa questão que eu falei inicialmente das evidências históricas. Por que isso surgiu, né, essas indagações? Por ser um personagem de 2.000 anos atrás. Se não tivessem sido descobertas, né, nenhuma das evidências, né, que foram descobertas,
ficaria apenas a questão da fé. Para quem crê que ele tinha existido, o assunto morreu aí. Mas não é apenas isso, né? Não é apenas uma crença. Realmente existiu um homem chamado Jesus, né? Agora, se ele foi ou não o Cristo, né? Aí entra na questão da fé, ok? Apenas um exemplo para nós explicarmos melhor essa questão das evidências históricas. Portanto, quanto mais distante o objeto de estudo, seja ele um objeto material, seja um ser humano, seja algo do tipo, né? Fica mais difícil de provar a existência dele. Mas o trabalho árduo e sério, né, de historiadores competentes, poderão aí trazer evidências, né, e construir no presente uma ideia do passado. Falando sobre história, evidências históricas, história da ciência, né? A história da ciência vai ter algumas peculiaridades. Quem é um historiador da ciência geralmente tem que dominar, né, a ciência em questão. Isso é importante. Há duas formas, né, de nós discutirmos a história, uma forma internalista, outra forma externalista. Na verdade, duas formas que surgiram, né, no decorrer aí dos trabalhos dos historiadores da ciência. A visão internalista, ela fica mais atrelada às questões da teoria em si, da ciência em si, daquilo que não tem um aspecto científico, né, que não passa pelo crivo da ciência, era abandonado. Já a visão externalista, por exemplo, ela seria capaz de abordar mais aspectos, por exemplo, sociais, questões subjetivas, que levaram aquele cientista, aquele químico, né, em questão a fazer aquela descoberta, né? Por exemplo, um historiador externalista que vai falar bastante aí das questões místicas, a magia, né, atrelada à alquimia. Um historiador internalista, ele vai falar mais sobre a, as descobertas, né, que foram feitas na alquimia que serviram para a química moderna, ou seja, apenas o aspecto científico, né, da questão. Hoje em dia existe uma mistura, né, das duas visões para descrever a história da ciência. Passei um trabalho para vocês a respeito da história, né, da humanidade, segundo aí a visão de alguns estudiosos. Inclusive esse trabalho, né, ele é embasado no livro Uma Breve História, né, da Humanidade Sapiens, do historiador israelense Yuval Noah Harari. Aliás, né, eu passei apenas alguns tópicos, mas vale muito a pena vocês lerem este livro, muito bacana ele. Segundo a visão do Harari, três grandes revoluções conduziram, né, a história da humanidade. A primeira revolução cognitiva, né, onde o ser humano ele adquiriu uma forma muito especial, né, de pensar, e isso deu um salto na capacidade criativa do ser humano e um desenvolvimento, segundo o Harari, né, da linguagem. E a linguagem ela é muito importante, né? Por exemplo, a própria ciência, a química, ela é transmitida por meio de linguagens simbólicas, né? Por meio da linguagem, e essa linguagem é uma linguagem embasada no método científico, ou seja, ela pode ser reprodutiva, ela pode ser aprendida e pode ser reproduzida, né? O conhecimento que ela traz. Essa linguagem, portanto, esse desenvolvimento surge a partir da revolução cognitiva, né? Inclusive, o Harari ele vai dizer ali que o ser humano, a partir disso, ele começou a produzir coisas diferentes, né? Muito interessante. O ser humano ele passou a ser um inventor. A outra revolução é a revolução agrícola. É interessante que você pode perguntar, mas o que a revolução agrícola tem a ver com tudo isso, né? O que a revolução agrícola tem a ver com a química? A revolução agrícola não tem a ver com a agronomia, né? Que trabalha aí com a agricultura. Bom, também, né? Mas vamos observar o seguinte, né? Que a partir da revolução agrícola surgem os primeiros assentamentos, né? Dezenas, centenas de pessoas surgirá, né? As primeiras cidades,
Aliás, alguns historiadores vão dizer que a invenção das cidades favoreceu o alastramento das epidemias, né? Por causa das aglomerações de pessoas, enfim. Foi bom ou foi ruim, né? A gente não sabe. Mas essa seria uma outra questão. A partir das cidades aí surgiram os primeiros reinos e depois esses reinos aí acabaram, muitos deles, né, formando organizações estruturalmente maiores, chamadas civilizações. É interessante que nesse contexto complexo, né, vai surgir aquilo que nós chamamos de cultura, e das várias relações humanas vai surgir muitas necessidades, muitos questionamentos, e estas necessidades, estes questionamentos, eles serão respondidos, né? Serão supridas a partir, por exemplo, da química também. Portanto, a química ela é um fruto aí da revolução cognitiva, né? E da revolução agrícola também, e, obviamente, da revolução científica, ok? Portanto, a química ela está atrelada a estas três revoluções. A partir da revolução científica, nós iremos observar aí o surgimento, né, da química moderna. O ser humano, portanto, a partir da revolução cognitiva, revolução agrícola, o ser humano antigo, até porque foram revoluções de milhares de anos atrás, exceto a revolução científica, né, que é do século XVI, XVII, mas o ser humano da época da revolução cognitiva, da época da revolução agrícola, o ser humano de milhares de anos atrás, ele sempre tinha uma explicação para aquilo que ele fazia. Né? A explicação sempre existiu. No entanto, a explicação antiga, quando o ser humano, por exemplo, lidava com a matéria, era diferente da explicação que nós temos hoje. A explicação hoje ela é embasada no método científico, né? As explicações modernas que a química traz surgiram a partir de processos, né? Logo após a Revolução Científica, ok? Então, assim, a química, ela está relacionada com a história da humanidade. A química, ela é uma obra humana, a ciência é uma obra humana, portanto, é interessante nós aprendermos um pouco sobre como tudo começou, né? E como tudo isso influenciou a química, ok? Então, nas próximas aulas, nós veremos um pouquinho sobre essa química inicial, que não era bem chamado química, né? Mas essa questão inicial, como o ser humano trabalhava, né, com a transformação da matéria, como eu disse, o ser humano sempre fez isso, né? O que mudou foram as explicações. É claro que há muitas coisas que o ser humano faz hoje que não fazia 3 mil anos atrás, mas o ser humano sempre trabalhou com a matéria, transformando-a, gerando novos produtos. O que mudou é os óculos, né, para ler estes experimentos. Por exemplo, o óculos do alquimista, né, quando ele colocava ácido no metal, segundo os óculos que ele utilizava, né, óculos aqui no sentido, uma figura de linguagem, ele iria ler aquilo como um espírito saindo do metal, porque quando você coloca ácido no metal, é liberado gás hidrogênio, né? Para ele aquilo era uma espécie de espírito saindo, era sempre uma explicação mística. Né? Segundo os óculos, se você utilizar os óculos da química moderna, você vai saber que é apenas gás hidrogênio mesmo, não tem nada de sobrenatural. Aliás, essa questão mesmo do sobrenatural é algo que é tirado de cena, né, a partir da Revolução Científica, ok? Então, tudo é explicado, né, a partir de uma linguagem mística, né, quase tudo. Mas a partir desse momento,
nós veremos na química o abandonar desta linguagem mística e é empregado o método científico. O método científico é uma forma, né, como o cientista lida com a natureza. E a partir da revolução científica muda um pouco esse espírito, né? O ser humano sai da Alta Idade Média com um espírito mais passivo e ele se transforma em um espírito ativo, ou seja, as coisas elas não estão todas dadas, a gente pode descobrir coisas novas. Esse é o grande espírito científico. E para isso tem um método, não é qualquer método. Existe um método que é utilizado, que é chamado método científico, que é embasado no experimentalismo, né, onde as evidências elas são retiradas do experimento. A partir desses experimentos serão elencadas aí hipóteses, né, que poderão se tornar uma teoria. A teoria, portanto, ela vai tentar trazer uma explicação coerente aos experimentos que foram feitos, uma explicação coerente sobre a realidade, ok? É interessante que quando a ciência surgiu, né, ela buscava a verdade absoluta, né? Hoje, nós pensamos a ciência de uma forma diferente. Uma teoria, ela em si não é verdadeira, né? A ciência ela é feita de verdades transitórias. O mais importante de uma teoria não é se ela é verdadeira, mas, na verdade, se ela funciona, né? Então, quando é elencada uma teoria, essa teoria ela será uma teoria fecunda se ela produzir novos conhecimentos, novas tecnologias, que possam suprir necessidades humanas, né? Necessidades reais ou não reais, né? Enfim, fica aí para um outro tópico de discussão, né? Mas, enfim, seria isso, tá, pessoal? Nessa videoaula. Posteriormente, como eu disse para vocês, já vamos estudar um pouco aí sobre o conhecimento químico na antiguidade e o surgimento da alquimia. Um abraço, fiquem na paz.